A palavra está em Marcos, capítulo 12, no versículo 28. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor liberte a nossa mente, cure a nossa mente, sare, que o Senhor venha dar ânimo, que o Senhor venha aumentar a fé, que o Senhor venha nos lavar e nos limpar com a sua palavra. Que o Senhor venha, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, nos alimentar com o pão da vida e você permaneça forte, forte alimentado pela palavra de Deus. Amém? O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Jesus falou que Deus, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Nós não adoramos outro Deus a não ser o Deus de Israel. O Deus, louvado seja Deus, ao qual deu o seu próprio Filho, pela nossa salvação, pela nossa libertação. Nós não adoramos outro Deus que não seja o Deus que criou o céu e a terra, que criou todas as coisas. E Jesus, ele pega aqui e fala do mandamento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando fala de alma, fala de entendimento. E amarás o teu Deus com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha só o que é o primeiro mandamento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você ama a Deus de todo o teu coração? Você ama a Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento? Você ama a Deus com entendimento de quem Ele é? Você ama a Deus com o entendimento que Ele deu o seu próprio Filho pela tua salvação, pela nossa salvação? Você ama a Deus com o entendimento que Ele é o único Deus que deve ser adorado, que deve ser amado, o único Deus que te criou, que te formou, que te colocou no ventre da tua mãe, que te escolheu. Louvado seja Deus, engrandecido. Você ama a Deus com esse entendimento que Ele é Senhor, que Ele é Senhor poderoso, que Ele era o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que Ele é o único que deve ser adorado, Ele é o único que você deve colocar a tua fé, Ele é o único que você deve crer, porque se você crer, você verá a glória dele. O teu milagre vai acontecer. Mas se você não ama Deus com toda a tua alma, com todo o entendimento de quem é Deus na tua vida, quem é Deus na nossa vida. Deus é o Criador do céu e da terra. Deus é aquele que deu o seu próprio Filho por amor a você, por amor a mim, pela nossa libertação. Deus é aquele que nos deu o fôlego de vida e a hora que Ele quiser, Ele tira o fôlego de vida. Deus é aquele, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que ninguém pode contra Ele, louvado seja Deus. Deus é aquele, louvado seja, exaltado seja o Senhor, louvado seja Deus, engrandecido, que te deu o fôlego de vida para você ir trabalhar hoje. Deus é esse que não te abandona. Deus é esse que te ama, sabendo que você é falho, sabendo que você erra, sabendo que você é pecador, mas Ele te ama sem interesse. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele te ama porque Ele é amor. Ele te ama, louvado seja Deus, engrandecido, porque Ele te criou, louvado seja Deus, engrandecido. Então Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Às vezes você não consegue amar a pessoa que está do teu lado. Você ama a Deus ou você só quer ser amado por Deus?
Você já viu aquelas pessoas que só querem ser amadas, mas que não amam? Nós amamos a Deus acima de todas as coisas, acima de todos. Olha, eu quero dizer para você que para você amar a Deus, você não precisa ser perfeito. Davi não era perfeito, ele era adorador, ele amava a Deus. Mas ele ainda era falho. A carne dele ainda desejava, a carne dele ainda pecava. A carne deseja, a carne cobiça. E Davi cobiçou uma mulher, desejou uma mulher, né? Carne. Mas ele não deixou de amar a Deus. Ele amava a Deus. Mesmo a carne dele errando, pecando, mas ele amava a Deus, ele adorava a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele adorava ao ponto de dizer para Deus, para ele não tirar o espírito dele da sua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então nós temos que ter entendimento se nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus ou apenas nós estamos perto de Deus ou nós só buscamos a Deus por causa das bênçãos. Por causa das bênçãos. Vou dizer uma coisa para você. Você já amou alguém de verdade? Você já amou alguém de verdade? Que a única coisa que é importante é que aquela pessoa esteja presente com você. Que aquela pessoa esteja do teu lado. Apenas isso que você quer. É assim que temos que amar a Deus. É querer que Ele esteja presente na nossa vida. É saber que Ele está conosco. É querer a sua presença sempre na nossa vida. Porque o verdadeiro amor é esse. O verdadeiro amor, ele quer apenas a pessoa perto dele, perto dela. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Pode estar doente, mas quer perto dela. Pode estar lá desempregado, mas quer perto dela. Já pensou você abandonar teu esposo só porque ele ficou desempregado? Que amor é esse? Tu só ama se ele estiver trabalhando? Você só ama se ele estiver trabalhando? Se ele estiver desempregado, tu não ama? Eu era um adorador, né? Ele errou, ele falhou, mas ele era um adorador. Sempre foi um eterno adorador, né? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então, isso é amor, gente. Você ama a Deus somente quando Ele te dá o que tu quer, que tu pede. Mas se Ele não der o que tu quer, tu vai continuar amando, tu vai continuar servindo, tu vai continuar adorando. Se tu ama, tu vai continuar do lado de Deus. Tu vai continuar na presença de Deus. Tu vai continuar no caminho da verdade e da vida, porque tu ama esse Deus. Isso que é amor. O amor, louvado seja Deus, engrandecido. O mais importante é ter a pessoa amada do teu lado. É ter esse Deus, louvado seja Deus, na tua vida, porque você o ama, independente, louvado seja Deus das bênçãos que Ele te dá. Mas a maior bênção é Deus na nossa vida. A maior bênção é ter Deus na nossa vida. A maior bênção é Deus ser conosco. Mas no deserto, em frente ao gigante, no vale da sombra e da morte, a maior bênção é saber que na nossa dificuldade, nas nossas lutas, nas nossas fraquezas, nos nossos desânimos, mas Deus é conosco. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, porque Ele te ama, Ele não te abandona. Quem ama não abandona, louvado seja Deus engrandecido. Quem ama transforma, quem ama cuida, quem ama alegre, quem ama corrige. Porque o amor ele corrige. Então nós amamos a Deus. Louvado seja Deus, amar a Deus não é viver dentro do templo. Amar a Deus, louvado seja Deus engrandecido e exaltado, não é, louvado seja Deus engrandecido, você viver com a Bíblia na mão. Amar a Deus, louvado seja Deus engrandecido e exaltado, não é você viver só orando. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, louvado seja Deus e exaltado, é saber, louvado seja Deus engrandecido e exaltado, que Ele não te dando nada, você vai continuar amando. Se Ele te der, Ele é Deus. Se Ele não te der, Ele continua sendo Deus. Se Ele te der, você vai continuar amando esse Deus. Agora, se Ele não te dá, tu vai abandonar?
Se ele não fizer a tua vontade, tu vai abandonar? Se ele não fizer a tua vontade, tu vai sair da presença dele? Se ele não fizer a tua vontade, louvado seja Deus, tu vai adorar outro Deus? Se ele não fizer a tua vontade, tu vai buscar outro Deus? Se ele não fizer aquilo que tu queres, louvado seja Deus engrandecido, tu vai abandonar esse Deus? Louvado seja Deus engrandecido. O amor, ele não abandona. O amor, ele suporta. O amor, ele sustenta. O amor, louvado seja Deus engrandecido, ele cuida. O amor alegra, mesmo corrigindo, mas ele alegra. Louvado seja Deus, o amor não tem inveja. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. E hoje o Senhor, ele veio aqui falar do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus mais do que teus filhos, amar a Deus mais do que o dinheiro, amar a Deus mais do que você mesmo, amar a Deus mais do que tua casa, amar a Deus mais do que teu esposo. O que é amar a Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas, é colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. Ele tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Louvado seja Deus engrandecido. Não depois. Não é Deus para depois. E eu em primeiro lugar. É o que eu quero, é minha vontade, é aquilo, meus pedidos em primeiro lugar. Não é Deus. Deus, eu vim aqui para te adorar. Se tu quiseres, Deus, tu me dá isso. Lembra lá que o leproso falou para Jesus? Jesus, se tu quiseres, tu pode me curar. E é assim. Se tu quiseres, tu faz. Se tu quiseres, tu não faz. Mas eu continuo te amando. Então esse é o verdadeiro amor. Amar a Deus mesmo que Ele te diga sim. Amar a Deus mesmo que Ele te diga não. Amar a Deus mesmo que Ele te cure. Amar a Deus mesmo se Ele não te curar. Amar a Deus mesmo Ele colhendo teu pai, tua mãe, teu filho, que tu continuar amando a Deus. Louvado seja Deus agradecido. E Davi, quando o Senhor colheu o filho dele, ele continuou amando a Deus. Louvado seja Deus. Isso é amor, louvado seja Deus. O amor, louvado seja Deus, não olha para os interesses. Para os seus interesses. Não, eu só amo a Andréia se a Andréia me dá um presente. Não, eu só amo a Maria Auxiliadora se ela me der um presente. Ah, eu só amo a Shirley se ela me dá um presente. Não, louvado seja Deus, eu tenho que amar a todos que entrem na live, independente do que me dão. Se não me dão, eu tenho que amar. Eu amo a Maria Ednete, não é independente do que ela me dá, do que ela faz aqui na live comigo. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. É assim, gente. O amor a Deus é isso, é amar verdadeiramente, não é um amor por interesse. Não, eu vou amar fulano porque ela me dá isso. Não, eu vou amar o ciclano porque ele me deu isso. Está enganado. Está enganado comigo. Está enganado. Porque eu te amo porque Cristo me ensinou a amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a mim mesmo. Independente do que você me dá, do que você me oferece, do que você faz por mim, independente se você não fizer nada por mim, mas o Senhor mandou eu te amar, que Ele fala aqui, olha aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Dois mandamentos que nós temos que cumprir. Veio 10 mandamentos, mas se nós praticarmos esses 2 mandamentos, não, os outros não são maior do que esses. Sabe por quê? Porque quem ama não mata. Quem ama não tira a vida do outro, gente. Quem ama não vai tirar a vida do outro. Quem ama não vai trair o outro. Então, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo, tu vai cumprir os outros mandamentos. É por isso que ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O bem que tu quer para você, tu tem que querer para o teu inimigo. O bem que você quer para você, tu tem que querer para o teu inimigo. Ele é próximo. O inimigo sempre vive perto da gente, sabia disso?
O inimigo vive te observando, o inimigo às vezes está até na tua casa, o inimigo vive na vizinhança, o inimigo vive às vezes, louvado seja Deus, examinando a tua vida 24 horas. O teu inimigo, ele vive te vigiando 24 horas, está bem próximo. Mas ele pode estar lá, querendo o teu mal, mas, Senhor, eu quero o bem dessa pessoa, porque pessoas abençoadas, gente, não tem tempo de amaldiçoar os outros. Pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas, pessoas que amam o próximo como a si mesmo, não vai desejar mal para os outros. Não vai perder tempo perseguindo os outros. Não vai perder tempo olhando o perfil dos outros. Não vai perder tempo, louvado seja Deus engrandecido, observando a vida dos outros. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo. O bem que você quer para você, você vai querer para essa pessoa. Mas tem pessoas que não querem o bem para você. Tem pessoas que querem o bem que você tem. Só que o bem que você tem não está nisso aqui, ó. O bem que você tem está no amor que você tem por Deus e o amor que você tem ao próximo. Por isso que muitas pessoas, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, invejam a tua vida se tu não tem nada. Tu pode tudo não ter o que eles têm, mas eles estão lá querendo saber da tua vida, querendo saber o que tu faz, querendo saber como tu está, querendo saber o que tu coloca dentro de casa, querendo saber, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, louvado seja Deus se tu vai bem, se tu vai mal. São pessoas que não amam a Deus e não amam a si mesmo, mas sempre está examinando a tua vida. Sempre está preocupado com teus interesses. Eles não se preocupam com os interesses deles, eles se preocupam com teus interesses. Eles se preocupam em saber como você vai, se você se deu bem, se você está mal. Eles se preocupam, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, de querer ver, louvado seja Deus, o que está acontecendo na tua casa, na tua vida, no teu trabalho. Louvado seja Deus, são pessoas, louvado seja Deus, que não amam a Deus e não amam o próximo. Porque se amasse a Deus e se amasse o próximo, ficariam felizes quando você está feliz. Ficaria feliz com as tuas bênçãos. Não teria inveja de você. Não estariam atrás de você. Porque o invejoso, ele sempre está atrás de nós. Ele nunca está na frente. Você que está na frente. O invejoso quer saber o que tu veste, o que tu come, o que tu ganha. O invejoso quer saber o que tu compra. O invejoso, ele quer saber sempre da tua vida. Louvado seja Deus, não porque ele quer te ver bem. Louvado seja Deus engrandecido, mas é porque ele quer aquilo que você tem de bem. Só que ele não sabe que o bem que você tem é o amor de Cristo no teu coração. Ele não sabe que o bem maior que você tem é o amor que você tem por Deus. Louvado seja Deus engrandecido. O invejoso, ele sempre está atrás. Ele não está na frente. O invejoso não tem o Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele não inveja ninguém. O Espírito Santo, ele chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. Louvado seja Deus. O invejoso não. O invejoso, ele fica triste quando você alcança uma vitória. Louvado seja Deus engrandecido. O invejoso fica enfurecido. O invejoso vai fazer de tudo para ter o que você tem. Ah, mas como é que ela tem isso? Como é que ele tem isso? Como é que ela conseguiu isso? Eu vou ter. Não, eu vou ter melhor. Eu vou comprar outro melhor. Esse é o invejoso. Ele sempre quer se aparecer. Ele sempre quer ser visto. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele não quer se aparecer. Aquele que tem o Espírito Santo, quanto menos ele ser visto, louvado seja Deus, mais ele sabe que o Espírito Santo vai aparecer. Aquele que tem o Espírito Santo, ele não está preocupado em se aparecer, porque no dia que ele chegar, no dia que ele entrar, no dia que ele for falar, no dia que ele for pregar, o Espírito Santo, ele vai estar com ele e vai aparecer. Louvado seja Deus engrandecido. Entendemos? Louvado seja Deus, tem tanta gente que não se aparece tanto, mas no dia que chega, louvado seja Deus, no dia que está lá, na oportunidade, você vê o Espírito Santo naquela pessoa. Você vê o Espírito Santo, você vê a presença, você sente a presença de Deus.
Presta bem atenção. Louvado dentro da congregação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tem aqueles que não querem se aparecer, mas tem aqueles que querem ser vistos. Tem aqueles que se acham. Tem aqueles que se acham melhor do que os outros. Louvado seja. Tem aqueles que querem estar lá no púlpito todos os dias, mas não é porque eles querem que o Espírito Santo apareça. É porque eles querem se aparecer. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele fica tranquilo. Ele fica em paz. Louvado seja Deus, ele fica olhando e sabendo que aquelas pessoas querem se aparecer. Porque o Espírito Santo está lá, né, com aquela pessoa e o Espírito Santo fala, tá vendo? Eles querem a glória para ele, eles querem se aparecer. Louvado seja Deus, engrandecido. E aí chega a oportunidade daquele lá que não vive todo dia, aquele esquecido que esqueceram de convidar ele para pregar. Esqueceram de convidar ele, louvado seja Deus, ela para pregar, para participar, para louvar, louvado seja Deus. Mas quando o Senhor, louvado seja Deus, engrandecido, diz assim: agora é ela que eu vou colocar lá, agora é ele que eu vou colocar, agora é ele que eu vou chamar, agora é ela que eu vou chamar, louvado seja Deus. E essa pessoa chega na oportunidade, você vê a presença de Deus, você sente a presença de Deus, você sente a glória de Deus e você sente que não é aquela pessoa, mas que é o Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus é maravilhoso, né? Então, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar, interessante. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É você ter esse entendimento que o importante não é o que Deus te dá, mas o importante é ter Ele na tua vida. O importante é Ele ser contigo no vale, no deserto, na prova, nas bênçãos, no manancial. O importante é Deus ser contigo no momento difícil, no momento de choro, no momento de alegria. O importante é você saber, louvado seja Deus, que você ama Deus não pelo que Ele te dá, mas pela presença dEle contigo. Pela presença dEle nesse momento mais difícil, mas você sabe que Deus está contigo. Louvado seja Deus, engrandecido, porque esse amor que você tem por Deus faz você sentir o amor que Ele tem por você. Louvado, mesmo sendo que nem um Davi, que falhou, que adulterou, que tramou a morte, mesmo sendo que um Davi da vida, louvado seja Deus, mas sabendo da grandeza do amor de Deus e que esse amor poderoso de Deus, ele é poderoso para transformar, louvado seja Deus, como ele transformou a Davi. Davi chegou ao ponto da sua conversão. Pedro chegou ao ponto da sua conversão. Davi chegou ao ponto da sua conversão. Porque o amor que ele tinha por Deus e o amor que Deus dava a ele, louvado seja Deus, engrandecido, converteu a Davi. Então o amor que você tem pela tua mulher vai transformar a vida da tua mulher. O amor que tu tem pelo teu esposo vai transformar a vida do teu esposo. O amor que tu tem pela vida dos teus filhos vai transformar teus filhos. Porque o amor, ele tem esse poder, gente. O amor tem esse poder. O amor ama sem ser amado muitas vezes. Por isso que lá em Corinto, Paulo fala que o amor é sofredor. Porque enquanto ele não é amado, ele sofre. Mas ele continua amando. Louvado seja Deus. Enquanto, louvado seja Deus, a gente não chega na promessa, a gente continua amando a Deus. A gente continua adorando a Deus. A gente continua glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Ainda não se cumpriu tua promessa, mas continue amando a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja Deus. E ame o próximo como a si mesmo. Ame o próximo. Se coloque na dor daquele próximo. Se coloque na situação que aquela pessoa está vivendo. Louvado seja Deus, se coloque naquela situação, mas se fosse eu passando por isso, se fosse eu assim,
Coloca lá na situação. Nunca se ache perfeito. Procure entender aquela pessoa. Procure entender esse filho que te dá trabalho. Procure entender essa mulher que te dá trabalho. Procure entender esse homem aí que está aí te dando trabalho, que está aí fazendo você chorar, fazendo você sofrer. Procure entender. Eu não estou falando de agressões, pelo amor de Deus. Eu não estou falando para você entender o homem que te agride. Pelo contrário, se afasta desse homem. Se afasta desse homem que tu não é saco de pancadas, não. Tá bom? Nunca vou apoiar ninguém ficar com alguém correndo risco de vida. Nunca vou apoiar isso. Nunca vou incentivar nenhuma mulher ficar orando pelo seu marido enquanto ele faz dela um saco de pancada. Nunca vou ensinar isso. Nunca vou apoiar isso. Nunca vou aconselhar nenhuma mulher ou homem também que passe por isso. Nunca vou. Louvado seja Deus engrandecido. Mas se o teu esposo não é um agressor, então continua orando, continua amando. Louvado porque o teu amor vai transformar esse homem. O teu amor vai ajudar esse homem. O teu amor, louvado seja Deus engrandecido. Se ele não é, louvado, tem mulheres, louvado seja Deus, que o marido é prostituto. Né? Mas a mulher não deixou. Mas ele não é violento, dá tudo para a esposa dele, dá tudo para os filhos dele. Tem uma casa boa, nunca faltou alimento para os filhos. Você sabia que tem homem assim? Tem homem que não deixa faltar nada em casa, mas fora de casa tá lá na prostituição. E a mulher que conhece o seu marido, não adianta, gente. Não adianta o homem querer enganar uma mulher que ele não engana. Ele não engana a sua esposa. Você sabe por que ele não engana? Porque só são um corpo. Não adianta, se tu tiver com outra na rua, a tua mulher que se uniu com você, ela vai saber. O corpo dela vai saber que tu tá diferente. Louvado seja Deus, engrandecido, louvado seja Deus. Ela vai falar, tu vai dizer que não, né? Vai chamar ela de louca. Tu tá louca, mulher, tá louca nada. Tu tá sabendo que a outra parte do teu corpo tá fazendo coisa errada. Tu tá sabendo, louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Então aqui o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Deus, eu sei que tem palavras que ferem tanto como a ação física. Tem palavras que machucam, mas nós temos um Deus que cura as feridas da alma. Nós temos um Deus que cura as feridas do coração. E uma coisa eu vou dizer para vocês, não vivam de passado. Não vivam de passado. O que é viver de passado? Não é tu contar a tua história, mas é tu estar lá ainda preso naquelas dores. Então você tem que pedir para Deus curar o teu coração, curar essa ferida para te viver algo novo, para te ter a saúde na tua mente, no teu psicológico. Louvado seja Deus engrandecido. Por quê? Porque tu até não vive mais com esse homem, tu não vive mais com essa mulher, mas a tua mente ainda está lá, presa naquilo que foi feito, presa nas dores, presa no sofrimento, e você tem que ser liberta desse sofrimento. E muitas das vezes as pessoas se separaram no corpo, mas não se separaram na alma. A alma está lá, ainda unida, a alma está ferida, a mente está ferida. Louvado seja Deus e precisa ser curado. Precisa ser curado, porque a palavra é como uma seta, é como uma flecha lançada. Então, quantas mulheres, quantos homens estão com o seu coração ferido por causa de palavras que vieram como seta, feriram tua alma, feriram teu coração, e tu não consegue, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, ser feliz, porque a tua ferida está aí, está te machucando. Você só lembra do que fizeram com você, você ainda sofre pelas dores, gente. Nunca gostei de viver de passado, gente. Nunca gostei de viver de passado, principalmente de dores passadas. Eu sempre procurei esquecer as dores que me fizeram. Eu sempre procuro esquecer as dores que me fizeram. Elas não merecem ser lembradas. Elas não merecem. A gente tem que lembrar aquilo que nos faz bem. Mas você está lá remoendo.
Não, mas eu sofri, eu passei por isso, eu fui humilhada pelo fulano, eu fui traída pelo ciclano, o fulano fez isso comigo, a ciclana fez isso comigo, e tu tá remoendo essa amargura, tu tá fazendo essa amargura crescer no teu coração, e tu não pode viver algo novo, porque tu tá vivendo isso velho. Arranca essa raiz da amargura. Limpa o teu coração, a palavra de Deus limpa o nosso coração. Não fica remoendo o passado, não fica presa nesse passado. Louvado seja Deus, ele não merece que você esteja mais lá. Ele não merece isso. Então, louvado seja Deus, viva o que Deus tem de novo para você. Viva aquilo que Deus está te oferecendo hoje. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Quantas pessoas deixaram essa amargura crescer no seu coração? Mulheres que continuam deprimidas, oprimidas, mulheres que se tornaram amargas, mulheres que se tornaram pessoas que não confiam mais em ninguém presta para ela, nenhum homem presta mais, por causa de um homem que errou com você, por causa de um homem que te feriu, por causa de um homem que te machucou, por causa de um homem que te traiu, por causa de um homem, louvado seja Deus, que não deu certo na tua vida, que não veio, louvado seja Deus, engrandecido com caráter na tua vida, que não veio para ser esse remidor na tua vida, que não veio para te alegrar a tua vida. Você não pode. Você não pode, louvado, generalizar aquilo que você viveu na vida dos outros. Porque Deus tem coisas novas para a tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Deus tem coisas novas para a nossa vida. Mas se você ficar lá remoendo o passado, alimentando essa dor, não alimenta mais essa dor, pede para Deus curar. Senhor, cura o meu coração, eu já não estou mais no passado. Perdoe verdadeiramente, o perdão te liberta. Gente, pessoas feridas, pessoas magoadas, são pessoas que não perdoam. Tá lá, sem perdoar. Não, irmã, eu perdoei. Se tu perdoou, pode ter certeza que teu coração é curado. O teu coração é livre, o teu coração é liberto. Louvado seja Deus, engrandecido. Tu não olha mais para a pessoa com aquela amargura, tu não olha mais para a pessoa desejando mal. Tu não olha mais para a pessoa, louvado seja Deus, engrandecido, querendo que ela pague por aquilo que ela fez com você. Porque tu perdoou. Tu perdoou, louvado seja Deus, e o perdão te liberta para viver algo novo. Louvado seja Deus, o perdão vai sarar a ferida do teu coração. Porque tu perdoou verdadeiramente, agora se tu perdoou a pessoa, mas tu continua com aquela ferida no coração, com aquela mágoa, ali lembrando, mas fez isso comigo, e lembrando, mas eu sofri na mão dessa pessoa, mas eu passei por isso. Tu não perdoou de verdade. Porque quando tu perdoa, tu esquece que a pessoa te fez. Foi perdoado, foi lançado para trás. Foi perdoado, foi esquecido. Não significa que tu vai viver com aquela pessoa, mas tu perdoou. Não, eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu mereço ser feliz. Eu te perdoo porque eu mereço ser liberta. Eu te perdoo porque eu mereço viver coisas novas. Eu te perdoo porque eu sei que Deus tem algo novo para minha vida. Eu te perdoo porque eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida. Eu te perdoo porque eu quero, louvado seja Deus, ser abençoado por Deus. Eu te perdoo, louvado seja Deus, engrandecido, e vou viver o novo de Deus, aquilo que Deus tem para mim. Louvado seja Deus, porque o perdão abre portas, gente. O perdão abre portas, o perdão sara a ferida. O perdão, louvado seja Deus, engrandecido, ele faz bem para aquele que perdoa. Que perdoa. Louvado seja Deus, engrandecido. Entrega na mão de Deus. A justiça é dele. A justiça, a vingança é dele. Não é sua. Louvado seja Deus. Quantas mulheres que passaram por traições. E sabe o que acontece? Dizem que perdoa o marido. Mas quando o marido passa por uma traição lá, ela vai dizer, olha, tá vendo? Fez comigo e agora tá passando por isso. Não é perdão. Ainda se gloria porque ele foi infeliz. Ainda se gloria porque a vida dele não deu certo. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo significa que tu perdoa esse próximo e tu vai querer a felicidade dele, tu não vai querer mais o mal, tu não vai querer mais que ele pague na mesma moeda.
Tu não vai querer isso. Tu vai até ficar triste porque ele não deu certo lá com a outra. Você já está num novo relacionamento, você já está numa nova vida, você já está numa vida com Deus. Aí quando você vê que o outro não deu certo, poxa, você não deu certo. Mas continua na fé. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas tem tem umas pessoas que dizem assim: ah, eu perdoei, mas quando tu vê que a pessoa tá lá dando errado, que a pessoa tá sofrendo, tu se gloria, tu fica feliz. Isso não é amor ao próximo. E o Senhor nos ensina para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, se fosse você que tivesse traído, se fosse você que tivesse errado com o marido, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Tá entendendo? Se fosse você que tivesse passado por isso, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. E aí, você lá no outro relacionamento, o relacionamento não desse certo, e você querendo que desse certo, e você iria ficar feliz que o teu ex-marido dissesse assim, mas tu pagou o que tu fez comigo. Tu me traiu, tu foi traída. Tu me fez infeliz, tu tá infeliz. Isso é amar o próximo? Isso é amar o próximo? Não é amar o próximo. Amar o próximo é você não deu certo. Não deu certo comigo, não deu certo com esse. Mas confia no Senhor que vai chegar um dia que tu vai arrumar a tua vida. Esse que é o problema, gente. São pessoas com vida bagunçada, querendo entrar na vida dos outros. Esse que é o problema, gente. São pessoas feridas, querendo um novo relacionamento. Esse que é o problema, são pessoas que não são libertas, querendo um novo relacionamento. Esse que é o problema, são pessoas que ainda não arrumaram a sua vida e tá querendo arrumar a vida dos outros. E tá querendo conviver com os outros. Então, por isso, que antes da gente conviver com alguém, a gente tem que curar o nosso coração, que curar a nossa alma. Quem é que já não passou por um sofrimento? Quem é que já não passou por traição? Louvado seja Deus, mas essas feridas têm que ser curadas para você viver o novo de Deus. E você não pode, louvado seja Deus, baixar o teu nível de desejar o mal. Louvado seja Deus, porque quando você deseja mal a alguém, você sai de cumprir esse mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então, se você colocar nesse lugar, mas se fosse eu que tivesse traído, se fosse eu que tivesse traído, não ele e não ela, você não ia querer uma oportunidade? Você não ia querer o perdão? Você não ia querer, louvado seja Deus, engrandecido, viver algo novo e ter uma nova felicidade? Você ia querer. Então é isso que é amar o próximo, louvado seja Deus, engrandecido. Porque aquele que ama a Deus sabe amar o próximo. Mas aquele que não ama a Deus não sabe amar o próximo. Aquele que ama a Deus sabe obedecer os seus mandamentos. E aquele que ama a Deus e ama o próximo consegue obedecer os outros mandamentos. Porque não vai matar, porque não vai trair, porque não vai roubar o próximo. Por quê? Porque ama o próximo. Tu vai roubar alguém que tu ama? Não vai, não é verdade? Tu vai trair alguém que tu ama? Não vai. Por quê? Porque tu quer estar com a pessoa que tu ama. Tu não precisa de outra pessoa. Tu não precisa de outra pessoa porque tu tem uma pessoa que tu ama. Se é que tu ama. Tá entendendo? Se nós formos analisar, gente, esse mandamento verdadeiramente, muitas pessoas vão dizer assim: então eu nunca amei de verdade. A pessoa que trai, ela vai dizer: então eu nunca amei, porque eu traí. Lembra lá de Judas? Judas nunca amou Jesus de verdade, porque ele traiu. Quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, ele não amava Jesus. Mas quando Pedro amou a Jesus, foi para a crucificação. Ele foi para a crucificação. Porque agora ele amava Jesus. E quando ele amou a Jesus, ele deu a vida dele.
Não foi? Ele foi crucificado, que nem Jesus. Só que ele disse o quê? Que ele não era digno, né, de ser crucificado de cabeça para cima. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas enquanto ele não amava Jesus, ele negou. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Esse é o entendimento que o Senhor quer que a gente entenda. O que é o amor? O que é o amor? Louvado seja Deus. Porque eu estudando sobre isso, eu disse, Senhor, então naquele relacionamento lá eu não amei. Foi, gente. Eu estudando a Bíblia, analisando a minha vida, teve situações na minha vida que eu disse, Senhor, então eu não amei. Tá entendendo? Então tem gente que não ama. Tá casado, mas não ama, porque traiu. Mas vai chegar ao ponto de amar. Lembra lá, tem casais que o marido traiu ou a mulher traiu, aí se perdoaram, se reconciliaram, voltaram. Agora eles têm o entendimento do que é o amor. Já não trai mais sua mulher, já não trai mais seu marido. Eu conheço casais a que o homem traiu a mulher várias vezes. Mas chegou o ponto da libertação daquele homem que ele não trai mais aquela mulher. Chegou o ponto dele amar aquela mulher que não trai mais ela. Porque agora ama de verdade. Então, gente, não adianta. Não adianta, louvado seja Deus engrandecido. Porque o amor não tem práticas imundas. Porque o amor não trai. O amor não tem inveja do outro. Porque a prática do amor, louvado seja Deus engrandecido, de quem ama, louvado seja Deus engrandecido e exaltado, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Mas aqueles que não amam, traem. Aqueles que não amam, louvado seja Deus, abandona. Aqueles que não amam, louvado seja Deus engrandecido, faz o outro sofrer. Porque o amor, ele não faz as pessoas sofrer. Ele sofre pelas pessoas. Jesus, ele sofreu por mim e por você. Ele não nos fez sofrer. O amor de Jesus, o amor de Deus em dar o seu próprio filho por nós pecadores, gente. Que amor é esse? É o verdadeiro amor. Não é o amor de pele, não é o amor da carne, é o amor carnal, é o amor agape, é o amor acima de todas as coisas. É o amor com entendimento. Então tem as pessoas que não entendem o que é amor, mas querem amar, mas querem casar sem entender o que é o verdadeiro amor. Louvado seja Deus engrandecido. Não sabe nem o que é o amor. Mas quando eu entendo o que é o amor, eu vou viver esse amor. Eu vou praticar esse amor. Nós conseguirmos obedecer esses dois mandamentos, amar a Deus, ao Senhor Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, se nós amamos a Deus de todo o coração e entendimento, e se nós amamos o próximo como a nós mesmos, o bem que você quer para você, queira para os outros. Queira para os outros. O perdão que você quer para você, dê aos outros. Tá entendendo, gente? Se nós conseguirmos praticar esses dois mandamentos, eles são maiores do que os outros. Porque aquele que ama a Deus e aquele que ama o próximo, ele não vai roubar, ele não vai matar, ele não vai trair, porque ele ama. Ele ama. E quem ama não tem essas práticas. Amém? Louvado seja Deus. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus. Só há um Deus, gente. Há um só Deus e que não há outro além dele. Agora preste atenção. O único Deus que existe, Deus, não deuses, é aquele que deu o seu filho por amor a mim e a você.
e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. Olha só, tem gente que apresenta holocausto, tem gente que apresenta sacrifício, mas não ama a Deus e nem ama o próximo. Mas está lá apresentando o holocausto, está lá fazendo jejum. Estamos entendendo, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado? Olha só, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos. Então tem gente que está apresentando jejum, mas não ama a Deus e nem ama o próximo. Tem gente que está lá orando, apresentando holocausto, sacrifícios de oração, mas não ama a Deus e não ama o próximo. Ele está dizendo aqui que amar a Deus, que amar ao próximo, olha só, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aí o Espírito Santo me lembra o que Paulo falou, né? Que adianta profetizar se não tiver amor? Não adianta louvar se não tiver amor. Não adianta levar a palavra se não tiver amor. Não adianta orar se não tiver amor. Tá entendendo? Então, se não tiver amor, louvado, não adianta apresentar sacrifício de oração. Não adianta apresentar holocausto. Não adianta apresentar sacrifício de jejum, porque não tem amor ao próximo. Olha o que ele nos ensina. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, isso aqui foi eles que responderam para Jesus. E Jesus disse que ele respondeu sabiamente. Disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. Por quê? Porque ele estava no entendimento da palavra, no entendimento do Espírito Santo, no entendimento do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, quando nós chegamos ao entendimento que o mais importante é o amor, do que as orações, do que o holocausto, do que o jejum. O mais importante é o amor, porque com o amor tu vai poder jejuar, orar, apresentar holocausto. Mas sem amor não adianta, que Deus não vai receber jejum, orações e holocausto. Por quê? Porque ele vê corações e intenções. Ele vê os nossos corações e intenções. Se oramos com amor, se pregamos com amor, se louvamos com amor, se amamos a Deus acima de todas as coisas e se amamos o próximo a quem nós estamos orando. Entendemos? Louvado seja Deus, engrandecido. Deus é maravilhoso, né? A palavra de Deus é maravilhosa, muito maravilhosa. E essa foi a palavra. Que nós possamos sair daqui com entendimento do que é o amor. E o amor, gente, é você querer o bem para o outro que você quer para você. É simples. O amor é você querer o bem do outro como você quer bem para você. O amor é isso. É você desejar para aquela pessoa aquilo que tu quer viver de bom, de melhor. Esse é o amor. Agora, quando você está perto dessa pessoa e não deseja o bem para ela, não deseja o melhor para ela, tu não ama. Tu não amas. Tá entendendo? Mas quando você está perto daquela pessoa e deseja para ela a felicidade que tu quer, o perdão que tu quer de Deus, a felicidade que tu quer para ti, a cura que tu quer para ti, tu quer para o outro, a prosperidade que tu quer para ti, tu quer para o outro, aí tu ama o próximo. Aí tu ama o próximo. Então o Senhor, ele veio nos ensinar. Agora, se a gente ora e não ama o próximo, Deus não vai receber a nossa oração. Paulo falou isso. Paulo ensinou isso na sua carta, não foi? Não adianta profetizar, não adianta orar. Todos esses dons não é tão valioso como o amor. Ele mesmo disse que o amor é o dom de excelência, não é o dom da cura,
Não é o dom de profetizar, não é os dons de línguas. O maior de todos os dons é o amor, porque o amor é a base, o amor é Deus, o amor, interessante, sem essa base no casamento, não adianta, a casa vai cair, o divórcio vai chegar. Mas quando o amor é a base da casa, é a estrutura da casa, esse casamento vai prevalecer, essa família vai prevalecer, porque o amor ele prevalece, o amor ele prevalece. Amém? Louvado seja Deus. E você que está aí afastado do caminho, volte para o caminho. Jesus está voltando. Amém? Louvado seja Deus e que a gente possa sair daqui querendo bem para aqueles, para os próximos, né? O bem que você quer para você, queira para o próximo. A felicidade que você quer para você, queira para o próximo. Amém? Louvado seja Deus engrandecido. Pai querido e Pai amado, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por mais um dia.